E começamos mais um episódio do Destinos do Agro, o podcast do agro, em que a gente fala um pouco de logística, um pouco do agro e um pouco de história de pessoas fantásticas que vêm aqui contar alguns caminhos de sucesso para vocês. E hoje a gente está com o Gabriel, diretor de operação e M&A da Zenon. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite, Thiago. É muito bom estar aqui com vocês. É isso aí, a Zeno Brasil, aqui e nos Estados Unidos a gente trabalha como trading, é uma empresa japonesa. No Japão é uma cooperativa, é uma empresa que foi formada, faz parte de uma empresa ainda maior que chama JA, de Japanese Agriculture, foi formada após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 45, para organizar a distribuição de alimento, porque o país estava um caos, eles precisavam de uma ajuda lá. Se for pós-guerra? Pós-guerra, pós-segunda guerra. E então é como se fosse uma cooperativa das cooperativas. Então a Zeno hoje é considerada por alguns a maior cooperativa do mundo, com 10 milhões de associados. E junto desse guarda-chuva tem outras, como aquelas mega empresas que a gente conhece do Japão, né? As corporations. Das corporations que produzem desde moto até guarda-chuva. Tem o quarto maior banco do Japão, faz parte da empresa. Então, 70% do mercado de fertilizantes do Japão está dentro dos negócios da empresa. Tem redes de supermercado, marcas de trator, tem até restaurante com estrela Michelin. Sério? É uma empresa listada na Bolsa de Tóquio, então tem todos os dados disponíveis online. E um pouquinho da história, nos meados dos anos 70, o que eu pesquisei, o que eu entendo da Zeno é que ela está nos Estados Unidos e no Brasil fora do Japão, certo? Isso, aí é onde começa a história. Então, como ele é uma empresa bem japonesa, com pouca exposição global, mas no meado dos anos 70 eles tiveram que tomar uma decisão bastante estratégica, né? Como vocês conhecem, como o Japão são um punhado de ilhas, tem limitação territorial, tem vulcões, então não tem muito para onde crescer, né? A população em declínio, as fazendas são bem pequenas, por isso que a quantidade tão grande de associados dentro de uma cooperativa, 10 milhões, e eles tiveram que tomar uma decisão. Ou focar na produção de proteína animal ou vegetal. A decisão foi ir para animal. Então eles tinham que procurar uma saída para que eles tivessem um braço forte fora do Japão para originação da proteína vegetal, né? Aí o animal daí que veio o Wagyu, né? O Wagyu é um deles, né? Fora o franguinho, o peixe e tudo mais. O Wagyu é sensacional, né? Não sei se já deve ter tido... Eu só quis comentar porque é muito bom o Wagyu de lá. O Wagyu, o Kobe beef também. E o pessoal, a gente até brinca que para produzir eles fazem massagem nas vaquinhas, cantam ópera, porque é surreal, né? Surreal. É surreal. E daí a ideia foi, na época, ir para os Estados Unidos e montar esse primeiro braço lá. Então foram para lá no final dos anos 70. Em 82 inaugurou o porto lá na Louisiana. E desde então uma operação bastante forte, estruturada nos Estados Unidos. São mais de 100 silos nas proximidades, nas bordas do Mississippi. E seus... Enorme. É grande. E o porto é um dos portos mais eficientes do mundo, para 20 milhões de toneladas ao ano. Carrega um Panamax. Ele faz 20 milhões de toneladas ao ano. A capacidade, né? Capacidade. Ele está já na terceira fase e carrega um Panamax a cada 16, 17 horas. Algum comparativo com o Brasil? Não. Só para quem está escutando, a gente tem uma ideia do que seria isso. Não, é muito difícil comparar, porque a forma que é trabalhado lá é com barcaças. Então, 80% do grão chega por barcaça.
Então é bastante difícil. E a outra particularidade que eu acho que assim, eu não conheço nenhuma outra operação no Brasil que se propõe a fazer isso, é que no momento de carregar os navios, eles podem compartilhar os porões. Então, por exemplo, não é um navio com uma carga única. Não é um navio dedicado. Pode ser dedicado, tá. Ou eu já cheguei a ver porões com 3 cargas diferentes. Então, entra uma pessoa lá dentro, bota pallets, lona, outra carga em cima. Eu já vi com 3 cargas em um só porão. Então, na hora que você vai fazer por exemplo, o que a gente chama de IP, que é Identity Preserved, que são as qualidades de cada um dos grãos, né? Para milho, a última vez que eu vi, eram 45 tipos de milho que poderiam ser embarcados. Então, você vem um cliente da Coreia, ele pode te pedir, eu quero o meu milho com menos impureza. A gente consegue entregar, entendeu? Aqui no Brasil, a gente não consegue fazer esse nível de segregação, né? Então... Aí tem que separar o navio para fazer uma segregação dessa. Aonde? Lá? Aqui no Brasil. Eu nem sei se tem como. A gente até estava fazendo uma pesquisa que a gente pode até adiantar, isso eu até queria falar com você depois, que é essa questão das exigências que a Europa estão fazendo da rastreabilidade, não sei o quê, que eles pensam bastante para 2025, algumas empresas com deadline para 2030, do desmatamento e tal, mas como é que vai ser segregado? A nossa logística está pronta para atender essas demandas? E não só no porto, mas hoje em dia a gente sabe muito bem que alguns dos terminais, se não forem atendidos por ferrovia, eles são inviáveis. A ferrovia trabalha por pool, eu não tenho o meu vagão. Como é que isso vai ser trabalhado, entendeu? E lá você consegue, porque a barcaça é sua. Então você tem barcaças de terceiros. Perfeito. Então alguns portos aqui no Brasil conseguiriam trabalhar dessa forma. Então eu poderia até citar um ou outro que seria, por exemplo, a Hermasa, que é da MAGE pelo norte, que eles têm por caminhão, depois barcaça e o porto é deles. Mas assim, é mais limitado, entendeu? Do que a operação que é feita lá, né? Cara, é impressionante essa operação. E depois, o que aconteceu? Aí os Estados Unidos, até o início dos anos 2000, funcionou perfeitamente. Em 2005, 2006, se eu não me engano, eles passaram por uma seca forte. E foi a primeira vez que que o Japão sentiu uma necessidade de procurar uma outra saída, né? Inclusive, se vocês acompanharem os gráficos de exportação de milho no Brasil, foi a primeira vez que teve uma subidinha ali no gráfico de exportação de milho, né? E depois foi 2011 e 2012. E a partir daí o Brasil nunca parou de exportar milho, né? E foi... Coincidentemente, eu voltei do meu mestrado do Texas em 2012 e vim trabalhar numa empresa de consultoria. E a minha primeira cliente foi a Zeno. Então, em 2012, eu levei o pessoal da Zeno viajar o Brasil inteiro, tudo, Amapá, tudo que você pode imaginar. E em 2014, eles decidiram que o Brasil era o lugar para vir e abriram a empresa no Brasil. E em final de 2016, eu fui contratado pela Zeno no Brasil. Em 2017, nós fizemos o nosso primeiro investimento. Tá desde o D0, então, na Zeno. Praticamente, né? Porque o D0 foi em 2014 e eu ainda não era funcionário, mas eu sou o 03, digamos assim, né? Tenho o meu chefe, o CEO, a Sandra, que é a gerente do escritório, e eu sou o 03. Que legal. Aqui no Brasil. Então, é uma empresa bastante bacana de trabalhar, tem uma história incrível. E filosofia japonesa. Que eu não sei se você conhece, eu me adapto muito bem e gosto muito, porque assim, eles são bastante desconfiados de primeira, mas depois que você constrói o relacionamento, que legal. É preto no branco, a sua palavra vale muito, não tem desvio de conduta. Eu me dou muito bem com esse tipo de filosofia, então eu gosto muito de trabalhar dessa forma, né? E agora
logicamente, né? Quando você tem estruturas desse tamanho, você não opera somente como uma cooperativa, né? Você acaba sendo uma trade. Então é lógico que a gente vende para outros destinos, né? Mas a nossa missão principal é garantir o fornecimento de grãos para o Japão. E principalmente o milho. Então, se você pensa que o mercado de milho no Japão hoje é em torno de 15 milhões de toneladas, a Zeno é responsável por 1/3 dessa demanda. Então... E esse 1/3 vem... Quanto que vem dos Estados Unidos? Vem do Brasil? Quanto que o Brasil colabora para isso? Varia. Então varia de ano a ano. A gente, aqui no Brasil, hoje em dia nós não temos nenhuma originação no campo. A nossa originação é toda feita a Porto, FOB Porto. Tá crescendo ao longo desses anos e enfim, a gente tem procurado outros investimentos fora o que a gente já fez lá no Matopiba para dar mais volume e ter mais força no Brasil. Mas a gente está bastante feliz com esse nosso primeiro investimento. A Zeno já aparece nas listas aí das tradings. Que legal. A LZ, né? A LZ. Fala um pouco da LZ pra gente. A LZ foi um investimento que nós fizemos lá no Matopiba. Ela é uma joint venture junto com a Magi e com a Dreyfus. Então é daí que vem o nome ALZ, inicial dos 3 sócios. E nós temos operações nos 4 estados com um dos armazéns no Tegran, né? Porque no Tegran são 4 armazéns, funciona como um consórcio. E tem funcionado maravilhosamente bem. Lógico, na época já não era mais a fronteira agrícola do Brasil, mas tinha seus desafios e que se tornaram... Algumas das promessas vieram a se tornar realidade enquanto a gente estava lá. Uma delas que eu posso te dar um exemplo que para a gente foi extremamente satisfatório ter acompanhado de perto a produtividade na Bahia, né? Que eu acho que, se eu não me engano, esse último ano não foi, mas nos últimos 3 anos tinham sido a melhor produtividade do Brasil. Então, na Bahia, né? Ninguém imaginava uma coisa dessa. Então, é um trabalho extenso de pesquisa e dos produtores que se adaptaram à região, né? E principalmente o Tocantins, que era um estado que ainda tinha muito para desenvolver, né? E vem tracionando forte e está crescendo bastante. E é um estado bastante particular e diferente dos outros 3, porque as propriedades são menores e ele não é um chapadão, ele tem clusters de produção e cada um desses clusters tem propriedades distintas. Então é bem interessante rodar o Tocantins. Não sei se você já teve essa oportunidade. É um estado diferente, assim, eu diria que seria uma coisa mais semelhante com o que a gente vê no Paraná, que você tem região de montanha. É legal de rodar lá. Então, eu estive em Imperatriz e Palmas. Então, Palmas, assim, eu não conhecia Palmas antes da aquisição da LZ. Para quem acha que Cuiabá e Belém é o lugar mais quente do Brasil, é porque você nunca foi para Palmas. Tá? Eu já vi asfalto derretendo lá. É surreal que aquela cidade é quente. É muito quente. Mas eu me surpreendi positivamente com a cidade. Ela é uma cidade... Bom, Tocantins é o estado mais novo do Brasil, né? De 89, se eu não me engano, e Palmas é de 91. Então é super novo. A cidade foi totalmente planejada. De um lado tem o riozão, que é maravilhoso. Do outro lado tem não dá pra falar que é montanha, né? Tem a serrinha que leva pro Jalapão. Então é muito bacana a cidade, né? Vale a pena a visita, né? E outra coisa que a gente já pode até começar a falar um pouco, que o Matopiba tem algumas peculiaridades que podem até ser... a gente pode até expandir para o restante do Brasil, né?
O meu pai trabalhava com logística, né? Meu pai tinha uma agência marítima. Meu pai era argentino, veio para o Brasil e acabou trabalhando com logística. E o sonho dele era a cabotagem. Sempre foi a cabotagem. Então ele sempre... Na Fiesp, a briga dele era cabotagem. Infelizmente ele faleceu cedo e não conseguiu ver isso saindo do papel, né? Recentemente a gente viu essa lei saindo do papel, né? Eu não sei se você sabe, né? A gente, semana passada, a gente anunciou a compra da Sigma. Da Sigma. Que é o TMS líder... Da Merckx, né? Também que vai atender a Merckx, não é? Em cabotagem, aliança, login, enfim. Super... em container, né? Ainda tem... A gente não tá ainda no mercado de granel, mas todas de container usa ela. Isso é super interessante a conversa. A gente acredita muito que é o futuro, inclusive, sim. onde a logística vai crescer um monte. Meu pai brigava muito nisso. E meu pai trabalhava com container especificamente e muito a América Latina. Meu pai atendia, na época, a Sealand, que depois foi comprada pela Merckx e hoje virou esse conglomerado gigante, e a Autolatina. Que legal. Então, e ele não viu esse negócio da cabotagem, então um negócio novo. E a outra coisa que ele falava muito era das ferrovias, né? Então, voltando para o Matopiba, que é uma coisa bacana que a gente viu, e ainda tem um outro fator para adicionar que eu acho que a gente vai ver, que é a primeira vez, recentemente, a ligação de São Luís a Santos, através da ferrovia, né? Então, aconteceu ano passado, se não me engano, que foi a conclusão da obra, e agora, pela primeira vez, a gente vai ter talvez o cruzamento de duas... o cruzamento delas vindo com a Bamin, então, e com múltiplas operadoras, né? Não só uma operadora na mesma ferrovia. Então, assim... traz algumas perspectivas interessantes de ganho de competitividade. Ganho de competitividade, talvez até melhoras de frete. Eu sei que é um pouquinho mais complicado de falar sobre isso, mas pode ser que aconteça, né? Não sei. Vai ter licitação para alguma dessas, para elas. Vamos ver se entra algum operador novo. Acho difícil, mas pode ser. E isso tudo traz competitividade. Mesmo na Bahia, a gente sempre teve um fator que era um limitante de produção, que tínhamos só uma saída de porto, né? Que era o Porto de Aratu, que pertence a M. Dias Branco, e eles ainda não terminaram, não dá para falar, mas está para terminar, faltam alguns detalhes técnicos deles, a fase 2 do porto deles, ou seja, vai dar uma alavancada na capacidade deles, e tem alguns outros projetos para a Bahia anunciados, né? Inclusive esse de Ilhéus, que é público, não estou falando nenhum segredo, que pertence a Bamin, que é uma mineradora, e eles também, dentro do braço que eles têm a intenção de fazer para granéis vegetais. Que legal. E com essa ferrovia que quando vai ter ligação? Inteiramente concluída, vai chegar na Norte-Sul, entendeu? Então, o Matopiba tá pungente, digamos assim, nesse ainda falando quesito. de Matopiba, você que entende muito do agro e muito de logística, aonde é o lugar mais difícil de fazer logística no Matopiba, na sua visão? Mais desafiador? Em que termos? Não, porque isso é uma pergunta bastante complexa, porque assim, hoje em dia, como trader, a gente fala, nós somos uma trading. Na real, nós somos um vendedor de logística. Porque você tem, quando você olha uma carteira de cliente, é bem amplo esse espectro, né? Então, por exemplo, tem alguns clientes que a gente não conseguiria atender se a nossa operação logística não fosse eficiente. Porque eles já têm armazém na fazenda, então eles não precisam do meu serviço de armazenagem, eles não precisam do meu armazém, mas eles precisam que o agendamento e aquilo que eu prometer para ele na hora que eu comprar o grão dele seja cumprido. Ele tem que tracionar o grão dele, ele tem que tirar o grão da fazenda quando a gente falar. Então nós somos um vendedor de logística.
entendeu? Então, assim, você tem esses pontos. Então, assim, uma grande dificuldade, assim, as estradas, por incrível que pareça, eu acabei de rodar lá semana retrasada, estão boas. Tem algumas exceções, mas estão boas, elas estão bem mantidas. Então, isso, lógico. Infraestrutura rodoviária, ok. Das pavimentadas. Quando você vai para as não pavimentadas, que é para chegar nas fazendas, esquece. Aí não tem como a gente fazer essa avaliação. Aí o porto, quando a gente fala do Tegran, muito bem controlada, tem um sistema, o sistema proprietário deles do Yard Management System, que é para chegada de caminhão e tudo mais, legal, bacana, tal. No Aratu, nós tínhamos problemas que chove, então não tem como controlar. Então tínhamos problemas de demurrage e essas coisas, mas que a própria cadeia aprendeu a controlar isso. Então eu não vejo o Mato Piba tendo nenhum tipo de problema diferente do que os restantes dos estados do Brasil. Aí você tem os problemas que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, esse ano, teve atraso na safra. Então, todo aquele booking de caminhões que você tinha estruturado antes do início da colheita ou antes do início do plantio, porque daí você já sabia que ia ter algum tipo de atraso, você sabia que os transportadores sabiam que ia ter uma quantidade de caminhão disponível para atender o Mato Piba, aquilo ficou um caos, porque começaram a migrar de um estado para o outro conforme a carga foi aparecendo. Então, se você não tivesse um relacionamento forte, usando sistemas fortes, você corria o risco de ser pego desarmado, entendeu? E daí, se você falha com o cliente, não fica legal, né? Então, você tem que a sua torre de controle tem que estar bem estruturada, com todas as ferramentas, os artifícios necessários para você não falhar. Não pode falhar. Um outro problema que a gente tem visto é roubo. Roubo? Então, alguns pontos de roubo de carga não é nada surreal, mas tem acontecido alguma coisa ou outra de roubo de carga. E aonde que ele está acontecendo? Na ferrovia? Está acontecendo na rodovia? Na ferrovia, não me lembro de nenhum caso. É rodovia pós-fazenda. 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 Então, para caminho para o porto. Certo? Para caminho do porto. Então, mas é durante o percurso do caminhão. Durante o percurso do caminhão. Lógico, tudo segurado, mas assim, acontece. A gente sabe, não vou ficar levantando teorias da conspiração, mas a gente sabe muito bem como é que funciona. Então, acontece. Então, mas é assim que a gente tem que aprender a lidar, né? Então... É o Brasil. Não tem. A gente acaba extrapolando, então não tem... Vamos falar um pouquinho do negócio da trade? Claro. Aqui pra gente saber. Bom, trade, compra e venda de grão. Você tem o mercado futuro para comprar grão, mercado futuro para vender o grão. Mas não existe mercado futuro de frete. Não. E aí? Esse é um desafio que é muito grande. Porque a gente não é a única coisa que fica em aberto. Porque todo o restante a gente consegue fazer algum hedge, né? Então, o time tem que estar muito ligado. O tempo todo falando com o pessoal da originação, o tempo todo falando com o pessoal do trading internacional, para que isso esteja muito bem alinhado. Então, alguns anos atrás, eu não estou falando da nossa empresa, mas o mercado todo deixou muito dinheiro na mesa para a logística. Você sabe muito bem disso. Então, e quando a gente está falando de uma operação de trading propriamente dito, as margens são curtas. Então, quando você deixa 4%, 5% mais ou menos uma trade, né? Então, por aí. De margem, isso. Então, quando você perde dinheiro na logística, que é praticamente... É uma judiação, se você for pensar, né? Eu como agrônomo, para mim é sofrido, porque a gente vê toda a dificuldade que a gente tem no campo, que os produtores sofrem, São Pedro, tudo mais, e a gente vai perder a competitividade no último passo, entendeu? E, infelizmente, não tem como fazer. A gente não tem essa ferramenta disponível no Brasil.
Então... Você fala uma ferramenta da gente balizar preço, uma Não, ferramenta de comprar preço hedge, futuro, de fazer o hedge futuro. do frete, né? Então a gente usa todos os artifícios disponíveis, contatos, curvas históricas e tudo mais, coloca até buffers. Por exemplo, você fala, minha meta de gasto com logística é X, vamos botar X mais 15 já para considerar. Mas às vezes é X, mas... Acho que não existiu nenhuma trade do país que não tem uma planilhona grande. Na área de planejamento, com um monte de variável lá, que o cara... para fazer a programação do transporte. Sim, e essas variáveis são assustadoras às vezes, porque às vezes não tem muita ciência em volta dela, não. Tem a experiência do seu operador, a experiência do seu time. É muito válida também. Quais são as ferramentas que a gente tem para mitigar essa variação de preço, ou pelo menos ter mais na mão pelo menos não evitar grandes gaps, porque a contratação no dia a dia, né? Essa eu não vou saber te responder, cara. Essa eu não vou saber te responder. Poxa, achei que ele ia dar a resposta de $1 milhão aqui na mesa. Eu não vou, porque olha, você pega, por exemplo, algumas empresas têm comprado caminhão. Mas isso funciona para rotas específicas. Então, não é toda empresa que daria certo, porque você teria picos de safra, você não tem frete de retorno em todas as rotas. Então, mas para algumas empresas isso funciona. Pode ser um ponto a ser levantado. Mas assim, no dia a dia, no frete do dia a dia, talvez eu não seja a pessoa certa para te falar isso. O que eu sei que a gente usa muito é a experiência do nosso pessoal. O pessoal está sempre em dia, sempre falando, sempre essa ligação direta entre os times para que eles estejam bem alinhados e fazer a compra certa. Porque se não estiver bem alinhado, a compra sai com um preço errado e você não arruma mais. Todo o trabalho que foi feito antes... Legal. Vamos falar um pouco, eu acho que quando a gente ainda fala de trade, sem dúvida nenhuma, a gente fala de ativos, né? Eu lembro que em 2012, 2013, eu participei de um projeto quando eu era consultor. Eu fiz um assessment para uma trade gringa que queria entrar no Brasil. Mas na época a conclusão do estudo foi que era muito difícil, porque existia um lock-in logístico das trades que chegaram nos anos 70, né? Que são as grandes trades, enfim. E aonde estava esse lock-in logístico era nos portos. Né? Uma coisa que eu sei é que você é especialista nesse ativo. Eu tento ser. Eu tento ser. Qual que é, na sua visão, se pudesse dar um panorama geral da onde está os portos com mais capacidade, mais oportunidade... até em termos de Brasil, o que você vê de diferente? Esse é um assunto bastante interessante, se você for ver, né? A gente fala... Eu tenho 17 anos de formado, não sou tão velho e nem tão jovem, e a gente já podia acompanhar muitas modificações nisso. Então, nós tivemos um investimento nesses últimos 20 anos. Todo o eixo norte veio... incrível. 20, 30 anos. Então, incrível, inclusive, né? Porque empatou praticamente com o Sudeste e Sul. E tinha gente que falava, nossa, isso é capacidade suficiente para os próximos 40 anos. Não foi. A nossa produção, a nossa produtividade cresceu tanto que hoje em dia a gente fica fazendo o cálculo das rotas, olhando para onde vai e fica falando para onde que a gente vai escoar. Até pouco tempo atrás, a gente não mandava nenhum navio em dezembro ou janeiro, ou novembro, dezembro, no Tegram. Tem navio saindo de lá, porque não preencheu todas as janelas. Então... praticamente o ano inteiro. Esticou. Então, assim, o que a gente tem notado, o que a gente tem acompanhado são os ativos atuais, as empresas sempre tentando, sempre investindo em melhorias. Então, coisas que parecem simples, mas no final do dia, no final do ano, aumenta um pouco a produtividade. Então,
uma velocidade de correia, a velocidade que o caminhão descarrega, o que o trem descarrega, o tamanho da pera ferroviária, então, que é um problema gravíssimo. Se você pega hoje Santos e Paranaguá, que são os nossos 2 principais portos, tudo bem que Santos você tem duas realidades, né? Que é o eixo Santos e o eixo Guarujá, né? O Santos é um negócio um pouco mais difícil de operar, né? Paranaguá, então, nem se fala, né? Você tem que atravessar a cidade inteira, não sei quantos cruzamentos, tem que desmontar o comboio em 4. É uma operação super lenta, difícil, e então qualquer melhoria que você faça ajuda no total, né? E obviamente, você tem o terreno limitado. Você não vai ter grandes novos terrenos surgindo nesses portos. Então, tá todo mundo de olho para ver no que surge. Então, eu não vou falar nenhum segredo, são coisas que aconteceram agora recentemente. Então, tivemos alguns participantes novos que entraram. A CLI, por exemplo, que é um fundo, comprou um dos armazéns no Tegran e comprou o 1619 da Rumo em Santos. Um que não é tão novo, mas comprou a COFCO, comprou numa licitação um terminal novo em Santos, que vai ser monstruoso, 14 milhões de toneladas. Tivemos um anúncio recentemente da Deep World, junto com a própria Rumo, que tem intenções de construir um terminal novo em Santos. Mas, assim, é super limitado o que a gente escuta de novos negócios, né? Ou de novos projetos. Aí você tem alguns que ficam um pouco fora do eixo. E esses fora do eixo, o que complica não é o projeto em si, porque os projetos são bons. O que complica é como é o acesso do grão. Porque quando a gente começa a falar, a gente está falando de onde vem esse grão. O grão não está saindo de São Paulo. O grão não está saindo de Santa Catarina. A gente está puxando o grão do Mato Grosso, do nortão do Mato Grosso do Sul, do Goiás. Então, você vai trazer de caminhão ou você vai ter que fazer um misto entre trem e caminhão? Multimodal. Como é que a gente vai competir? Como é que um projeto desse consegue competir com os outros portos? Qual é a confiabilidade que você passa para a pessoa ou para o que queira ser o investidor? Então, tem outras variáveis na mesa e que talvez com esse crescimento que a gente vem tendo na produção, talvez comecem a fazer sentido, entendeu? Até então, esses projetos, eles estão... Um projeto que a gente está acompanhando e que aparentemente vai sair do papel mesmo é o porto da Coamo. Então, eles vão fazer um porto próprio em Santa Catarina, só que a gente está falando de uma cooperativa que tem uma estrutura monstruosa, tem carga. A maior cooperativa do Brasil, inclusive. Mas não vai ter trem. Então, é caminhão. Complicado. Mas é o que é. Então... E como que um terminal pode ganhar produtividade? Acho que essa tecnologia ajuda? Sem dúvida ajuda. A gente nota que, assim, tudo que você tenta... Quando você faz do início, é muito mais fácil do que você incorporar depois. Isso acho que funciona para qualquer coisa, né? Até se você pensar num carro, que é muito mais fácil, você botar um turbo depois é mais complicado do que você fazer o projeto com testes e tudo mais. Mas a gente tem notado, inclusive no nosso terminal nos Estados Unidos, hoje em dia ele inteiro tem Wi-Fi. O terminal inteiro tem Wi-Fi. Então, por exemplo, você tem uma manutenção mais eficiente, ou seja, uma prevenção de quebras. Qualquer dia que você economiza deles, numa prevenção dele não parar, são ganhos. Então você tem que ter a porcentagem de dias em operação. Então, por exemplo, a gente fez um investimento enorme lá nessa questão do Wi-Fi. Para quê?
tem sensor em tudo. Em tudo. Então, a gente consegue prever em dias quando um rolamento vai quebrar. Então, antes dele quebrar, você já vai e troca. Então, não tem mais esse problema. Então, o nosso custo lá diminuiu em 50%. Uau. O nosso custo de manutenção. Então, e, consequentemente, quando é uma quebra, às vezes uma quebra simples ocasiona um defeito que pode ser ainda maior. Porque se você quebra um rolamento, pode estourar um eixo. Então, tem coisas que não é só aquilo que é o básico que a gente olha, velocidade, ou agendamento, que tudo aquilo, quando você vai adicionando, gera uma melhoria na operação. É lógico, você tem que botar no papel e ver o quanto que você vai gastar e o quanto que vai melhorar, e cada porto, cada terminal vai saber o que é melhor para você mesmo, né? Então, isso não é uma ciência muito... Que legal. Não é direta, né? Cada um vai saber a sua. Então... Eu escutei, e aí andando aqui um pouco a nossa prosa, eu escutei recentemente que se a gente pegasse aí a nossa capacidade estática, né, do porto, vamos assim dizer, ela é utópica. Né? A gente já atingiu ela. Você concorda com essa afirmação ou não? Ainda existe mais? Você não faz ideia de quantas vezes a gente já atingiu. Já discutiu isso. É porque é tão difícil você afirmar isso. Tão difícil, porque assim... Não existe um número cabalístico de falar qual é essa capacidade, certo? Você pode falar assim, a capacidade operacional instalada. Isso é o número da máquina. Mas não é só a máquina que é a principal variável. Porque você tem o clima. São Pedro, você não manda em São Pedro. Não tem porto coberto. Entendeu? Então, isso daqui... Aí você fala, então beleza, vamos usar os últimos 10 anos e fazer uma álgebra aqui que entrega pra gente. Aí você fala, tá bom, isso número. É o clima no porto. E no campo? Eu tô colhendo no mesmo ritmo? Então, assim, a gente consegue fazer uma flutuação e coisa e tal, e daí o que a gente faz é o seguinte, pega assim, então vamos fazer assim, para não ter discussão. Não vamos ter discussão, vamos tirar tudo que é variável da jogada, o melhor mês de cada terminal nos últimos 5 anos. É provado. É o melhor mês de cada terminal nos últimos 5 anos. E extrapola. Tenho que melhorar. Só que não tem carga. Porque você não tem carga daquele jeito todos os meses. Perfeito. Então... Fica muito teórico. Então é muito teórico. Então é difícil você fazer esse tipo de afirmação. É difícil. Onde eu quero chegar? Vai faltar terminal nos próximos anos no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. Faltar para quando? Que vai faltar, vai faltar. Faltar para quando? Já falta hoje. Faltar para quando? Para qual mês? Para o nosso preço bom ou no preço dos Estados Unidos? Faltar para quando? Hoje em dia, se a gente quiser mais janelas no Tegran num determinado mês, eu não tenho. Porque já está tudo bucado. Santos ainda tem. Depende de com quem você quer operar. Então, assim, faltar para quando? Esse é o ponto. E aí onde entra a questão do armazenamento de campo, de todo o resto da infraestrutura. A gente armazena em caminhão, vamos armazenar em ferrovia. Eu tenho uma equação que eu montei na minha cabeça de conversar com a turma, que eu falo que, né, e falo bastante nisso, né, é assim, bom, nos últimos 40 anos, sem dúvida nenhuma, impressionante o como a gente melhorou de produtividade. Sim. Um milagre econômico do Brasil, se chama agro, grãos e cereais, né, vamos colocar aqui. Porém, a gente esqueceu, né? Todo mundo ficou dentro da porteira, mas esquecemos o pós-porteira. E não investimos como país, enfim, né? Acho que depende muito do poder público para a gente avançar no pós-porteira. E aí eu falo que tem 3 grandes elementos aqui. Primeiro, infraestrutura. Até que avançou a infraestrutura, mas
não está longe do ideal. Né? Quando a gente fala em vicinal, acesso à fazenda, esquece. Né? E aí aqui sempre precisa de uma agenda de Estado. Certo? E a infraestrutura não é só rodoviária. Para ferroviária, que a gente tem um monte de obras previstas, mas ainda bem aquém do que... É muito caro. Se comparasse com os Estados Unidos, cara, não tem nem discussão. Uhum. Então aqui é uma coisa bem difícil. A segunda coisa, que aí você citou e acho muito interessante, é armazém. Né? Porque não dá para falar de logística se a gente não falar de estoque. E, cara, acho que 40%, se eu não me engano o número, 40%, quase 50% dos produtores tem, ou melhor, Brasil tem capacidade de estoque hoje. Uhum. É muito baixo. No final, a galera estoca no caminhão, né? É isso. E por último, que eu acho que é o último elemento para a gente mexer no... talvez aqui no que eu chamo de melhorar a nossa competitividade de logística no agro, que obviamente falando de grãos e cereais, passa um pouco para açúcar também, é tecnologia. Que eu acho que está mais na mão das pessoas. E aí tecnologia, definindo aqui o que é tecnologia, não é só sistema, não é só software. Isso é uma coisa. Mas eu falo aqui de tecnologia de colaboração, uma coisa que eu acho que trade faz muito bem. Né? Funciona sensacional, é incrível. Outra coisa, e você falou uma coisa bem bacana que eu nunca tinha refletido, achei bem legal, que técnicas de você baixar custo, como prevenção, por exemplo. E que não só baixa custo. Você não interrompe a operação. Não interrompa, deixa a capacidade mais linear, você acaba até ter um aumento de capacidade, enfim. E por último, que me parece fazer bastante sentido, eu não sei se faz claro ou não, mas compartilhar mais o carregamento. O que a gente tem que ver é que cada porto funciona de uma forma. Então você tem um terminal que é particular e você tem os públicos. Então, por exemplo, quando você vê uma operação no Paranaguá que foi estruturada para trabalhar em pool, certo? Então, para dar uma eficiência melhor, eles fizeram uma coordenação entre todos os players para entrar no corredor de exportação. Então, lá eles fizeram uma forma para funcionar melhor. Então, funciona razoavelmente bem, funciona bem. Então, se você pega um outro terminal, por exemplo, o Tegran, são 4 participantes. Teoricamente, não tem uma regra fixa de que os 4 donos, os 4 sócios, deveriam colaborar entre si. Mas existe essa colaboração de trabalhar em pool. E isso funciona muito bem porque você não quer pagar o demurrage de um navio. Perfeito. Então, você faz uma troca. É amigável e funciona muito bem. Um exemplo micro de como acontece isso? Então, digamos, por exemplo, Thiago, você tem seu armazém, Gabriel tem o meu. Eu estou com um navio de 70 mil bucado que vai parar no berço e tá me faltando 10 mil toneladas e você tem 15. Você me empresta 10 no seu próximo navio e tá vindo. Só que eu te garanto que quando você precisar, você vai me falar qual que é a sua necessidade e eu vou te falar. Não, para essa sua necessidade eu tenho. Se eu não tiver para sua necessidade, eu vou falar com outro sócio. Porque eu não vou te deixar na mão. Entendeu? E funciona muito bem. Tipo, uma espécie de uma conta corrente e alguém controla numa planilha e... É isso. Então, é informal entre as empresas e funciona muito bem. E dá eficiência. Porque... sem dúvida. Então... E funciona bem. Então, esse tipo de coisa acontece em Santos também? No Paranaguá? Então... Imagina mais complexo, mais gente, aqui no Paranaguá é diferente porque você tem o corredor de exportação que já é uma colaboração imposta pela entidade portuária, né? Porque daí você tem os berços de atracação e todo mundo joga para a mesma correia e daí as regras são diferentes. Você tem que ter a sua carga em pelo menos 3 dos armazéns vinculados, tal.
o que acontece? Por que não funciona em qualquer porto? Porque você tem que ter a mesma esteira. Você não consegue fazer movimentação de carga entre terminais. Então, não adianta, né? Então, no Tegram funciona porque os 4 participantes usam a mesma esteira para chegar nos 2 berços. Então, dá certo. Perfeito. Porque não tem como você ficar migrando de um para o outro, possível. entendeu? Vai fazer caminhão Então, para fazer isso? Não existe. Dá, não existe. Não tem como. Então, e essas são as particularidades. Então, dessa forma, funciona. Santos é impossível. Santos seria Alguns a única terminais, coisa que daria para fazer, mas sinceramente eu desconheço, tá? Tô jogando conversa. Seria se o pessoal conversasse com a ferrovia. Então, por exemplo, eu tô com necessidade de carga, em vez de descarregar no teu, descarregar no meu. Eu acredito que já deve acontecer isso entre Rumo e VLI, mas não tenho certeza. E com caminhão também. Mas aí é um tipo de coordenação diferente do que você já ter a sua carga no armazém, que é só jogar na esteira e iria para carregar no navio. O quanto disso é praticado ou não, eu desconheço, eu não posso te... E tem algum outro tipo de orquestração que é possível fazer grão, porto, até fertilizante aqui? Não, o fertilizante tem a questão do frete de retorno, mas isso eu acredito que você já deve ter falado bastante. Batido nesse mercado, acho que... É batido, pode explorar mais, tá? Pode ser mais explorado ainda. Aonde tem oportunidade nisso, no seu ver? Principalmente as ferrovias podem tracionar mais. Você tem problemas ainda, por exemplo, o Santos não consegue tracionar porque tem subida da serra. Então eles não conseguem operar 100% da capacidade na ferrovia na volta. Então, e mesmo nas outras rotas, você também não conseguiria fazer 100% dos caminhões. E você não tem misturadoras em todos os lugares. Então, ele ainda é centralizado. Você poderia descentralizar um pouco mais, mas é investimento. Então, as empresas sempre têm aquele leque de investimento. Eles estão escolhendo onde vai dar o retorno mais imediato. No futuro, a gente vai ver essas coisas acontecendo. Um exemplo bom de falar é a usina de etanol de milho, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2012, acho que foi em 2013, eu atendi um projeto para uma operadora americana gigante, a Poet, que queria montar uma no Goiás. Não deu viabilidade em 2013, não deu viabilidade. Hoje... Olha isso. Cara, incrível, você entendeu? Né? Olha isso. Então, como mudou, né? Assim, e rápido. E parece que assim... E é um caminho sem volta, na minha visão, né? É uma brincadeira meio besta, mas está competindo nas manchetes com recuperação judicial, né? Todo dia aparece uma usina de etanol nova, uma recuperação judicial nova. É verdade. Então, toda hora. Ontem mesmo a gente viu uma nova em Diamantina, né? Que anunciaram. Então, toda hora. Então, parece que o céu virou limite, mas ninguém sabe o que fazer com o DDG ainda, né? Então, Gabriel, a conversa aqui tá boa, mas eu acho que estamos num momento super importante, dado todo o contexto que está acontecendo no Rio Grande. Estado que, acho que querido para todo mundo que gosta do agro. A gente tem aí grandes produções de grãos, né? É um lugar... E um lugar sempre desafiador em termos de logística. Sim. Como é que... em termos de capacidade, em termos de dando horizonte de tempo das consequências das enchentes, como que você está enxergando? Vai ser de recuperação, os desafios que a gente vai ter, como isso vai impactar o agro e preço? Primeiramente, é lamentável o que aconteceu, né? É uma tragédia. A gente que vive do agro e roda por aí sabe o quão importante os gaúchos são e foram para o desenvolvimento do agro no Brasil. Não tem uma cidade de importância do agronegócios que não tem um centro de tradição gaúcha. Então, eu tenho família no Rio Grande, até nós, através da Exalc e da forma que possível entre condomínio,
levantamos o que dava para doar e para ajudar. Acho que tudo que o pessoal conseguir mandar é bem-vindo, né? Porque eles estão precisando de tudo. A gente fez uma campanha aqui interna, em que a gente convidou todos os colaboradores a dar o dinheiro que podia. E a cada R$1 que a gente conseguiu arrecadar, a empresa dobrou o valor. Sensacional. E aí, foi o que a gente, no começo, a gente mandou dinheiro para os funcionários. Só que aí a gente viu que, putz, na verdade, tá faltando o que comprar. Tá? E aí a gente começou a ir atrás de caminhão, carregar e levar até os necessitados que precisam do nosso apoio, enfim. O pessoal da Exalc acabou fazendo, por ter muito contato no antro no agro, né? Foi, por exemplo, leite UHT. Vamos ver se tem alguma exalquiano que trabalha numa delas para ver se a gente consegue conseguir um preço de fábrica, né? Para mandar. Mas eu não lembro quem foi, eu vi um influenciador falando, e assim, até uma sugestão, né, para quem tem supermercados e essas coisas, de fazer uma prateleira de produtos gaúchos. Porque vai precisar, não só agora, né? Por um bom tempo, eles vão precisar desse incentivo. Então, para a indústria gaúcha, para todo mundo. Então, até voltando para a pergunta que você me fez, é muito difícil de você estimar o prejuízo e o tempo que vai ser necessário para reparar, né? Então, assim, o pouco que deu para ver, a água ainda não baixou completamente. A gente viu que teve danos bastante graves nas rodovias. Tivemos danos em algumas esmagadoras, silos, e então, para nós que inclusive fazemos levantamentos de lavoura, está sendo um desafio enorme, né? Porque uma coisa é você fazer o levantamento da lavoura com aquilo que está no campo, né? E a safra já estava 80% colhido, então você consegue estimar um pouco qual foi a perda lá, digamos, de 2 a 3 milhões de toneladas. O arroz também já estava com 80% da área colhida. Só que assim, como é que a gente faz uma estimativa daquilo que foi perdido, está sendo perdido, porque ainda está chovendo no Rio Grande, dentro dos armazéns? Impossível, cara. Agora, nesse momento, eu diria, nesse momento é possível. É um chute na lua, você me desculpa. Você pode tentar ponderar, mas é muito difícil. Muito difícil. E fora isso, você tem os problemas relacionados à infraestrutura. Por quê? Máquina boiando. Da onde vai vir isso? Da onde vai vir o dinheiro para repor essa máquina? Se você não planta sem trator, você não colhe sem uma colhedora, você não transporta sem um caminhão, tudo boiando. Isso só falando dos grãos. E matrizes, gado perdido, pastagem debaixo d'água 7 dias. Então, e a gente tem alguns campos que já estão aparecendo, sendo expostos. A gente está acompanhando que teve muita erosão. Então, desde perder só a camada superficial até crateras de 15 metros. Então, assim, a comparação não é da noite pro dia. Não vai ser. Então, vai ser muito difícil estimar o prejuízo total e o quanto tempo vai levar para recuperar isso. E, assim, o quanto que vai perder por exemplo, produtividade nessas regiões para os próximos anos, entendeu? Tudo isso é muito difícil da gente estimar. A única coisa que a gente pode fazer é torcer para que eles reúnam essas forças necessárias. A gente sabe que do espírito do gaúcho, né, do jeito que eles são, e que continuem desse jeito, porque eles vão precisar muito disso, muito dessa força dos gaúchos, né? E que a gente está vendo nas imagens, né, que eles estão lutando. Triste. Vai anos aí para ter uma mesma capacidade, enfim. Se você pensa assim, bom, eles estão falando que ainda esse ano vão continuar esmagando. Eu até acredito que eles consigam, mas assim, não na mesma capacidade. Então, e para repor esses ativos,
não é da noite pro dia, né? Não é só uma questão monetária. Não. É uma questão, inclusive, de capacidade fabril, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. até, inclusive, hoje eu li no jornal que a Kepler Weber está aumentando, tá com planejamento para aumentar a capacidade fabril deles para fazer mais silos, porque a demanda está crescente. Lá, sim. Então, não é só para lá, mas é o Brasil. Brasil não. Brasil. Como um todo, mas assim, não vai atender essa demanda repentina, entendeu? É bastante complexo, bastante complexo. Bom, Gabriel, pelo que entendi da tua história, você nasceu com DNA na logística, né? E aí de pai, de berço, da logística e caiu no agro. Foi. Como é que foi isso? Aquelas histórias da vida, né? E por incrível que pareça, meu pai não tinha nada a ver com logística. Meu pai argentino, formado em marketing. Aí ele veio pro Brasil primeira vez em 75 pro Carnaval. E depois em 76 veio fixo, né? Ele tava Argentina no meio do regime militar e muito pesado, uma crise econômica, ele perdeu o emprego dele lá, ele e mais 4 amigos embarcaram num dojinho e vieram pro Brasil, né? E tudo levou ele para trabalhar com logística. Especificamente, ele tinha uma empresa, chamava Seaways Agência Marítima, e trabalhava na área de containers. E uma das coisas que ele me proporcionou, a mim e aos meus irmãos, foi ter um sítio. Que ele trabalhava feito um maluco, né? Que ele tinha as filiais nos portos que ele atendia. Uhum. Então ele viajava muito durante a semana. Mas uma coisa que ele sempre fez questão de fazer era estar em casa nos finais de semana e a gente ir para o sítio. Então eu não tenho uma outra explicação do que te levou ao agro. A não ser esse sítio. Que legal. E quando eu entrei na Exalc, inclusive, que eu não foi sempre que eu quis, eu pensei em ser advogado. E depois, quando eu conheci a Exalc, eu falei, eu vou estudar nesse lugar. Passei em outras faculdades, mas era lá que eu queria, né? E de cara eu já fui fazer estágio na Exalc Log com o professor Cacheta, tal, que é referência, não tem super carinho por ele, me ajudou super, muito. E ele e meu pai me arranjaram um estágio na Caramuru, que legal. Um estágio lá em Tubiara de férias, umas férias de junho, e as coisas da vida. E durante esse estágio eles me botaram alguns dias para trabalhar na mesa de trading. Quando eu saí de lá, eu falei, pai, você me desculpa, eu quero trabalhar com trading. Já saí, voltei para Exalc, falei com o Cacheta e fui trabalhar com o professor Pedro Marques no PSEG, que é o professor de mercados futuros. Mas uma coisa tá ligada com a outra, lógico. Então não tem muito como... Você achou que saiu da logística indo para trade, mas na verdade não sai. Não sai. E foi assim que foi, né? E depois eu me formei, trabalhei com consultoria, trabalhei com assessoria para produtor rural na área de comercialização, que era uma área que o produtor falhava um pouco, né? Produzia muito bem, já tinha ferramentas boas para comprar, pools de compra, mas falhava na venda, né? Então isso me trazia uma satisfação muito grande e ainda me traz de ter esse contato com o produtor, entender a história, porque muitas vezes, para a maioria dos brasileiros, a gente não sabe o quão difícil foi chegar onde eles estão. Parece que é fácil hoje em dia, porque hoje em dia tem aeroporto em qualquer lugar, né? Tem estrada em qualquer lugar, mas você não sabe a história. E quando você vê as fotos, é tão recente, década de 60, né? Você entende um pouco o que eles passaram. Então, me traz uma satisfação muito grande de poder estar em contato com o produtor, né? E nessa de começar a trabalhar essas estratégias, até por fora, fazendo análises com eles, porque você precisa entender a situação do produtor para ver por que você não está vendendo, você está vendendo no pico da safra, porque na colheita, que historicamente é o pior preço, a logística, pior logística, por que você não bota um silo? Aí os clientes começaram a comprar silo. Só que eu percebi que a graduação da agronomia te dá uma caixa de ferramentas gigantesca, né?
mas você não sai especialista em nenhuma coisa, né? A não ser que você foque. Generalista, né? Eu ainda fiz a 60% na Exal, que você tem essa possibilidade de ter, igual nos Estados Unidos, você tem um minor, né? Que eu fiz 60% dos meus créditos na economia. Mas aí eu falei, bom, já que eu escolhi a Exalc aqui no Brasil, vamos ver se eu não escolho uma tão tradicional nos Estados Unidos. E eu fui fazer um mestrado em agronegócios na Texas A&M. E foi muito bom para conseguir afinar essas ferramentas das análises, de projeções, e entrar mais nessa parte de planejamento, de estruturação de negócios e viabilidade. Que legal. E foi muito bom. Aí quando eu voltei e a ideia, isso é até uma curiosidade, eu fui para lá com a ideia de não voltar mais pro Brasil, né? E no final acabei contratado por uma empresa americana para vir pro Brasil. Então, as coisas da vida, né? Não dá pra... E trouxe para cá e foi agora numa empresa japonesa. Agora numa empresa japonesa, mas eu respondo para os Estados Unidos, né? Eu respondo para Louisiana. Então... Que legal. Essa é a história, né? Estamos aqui, né? Gabriel, para quem tá começando, qual é uma dica que você daria? O agro, com certeza. Aí vai um pouco do perfil de cada, né? O meu orientador, o professor Pedro Marques, sempre me pedia para ir fazer uma participação nas aulas dele, né, de mercados futuros e opções. E eu sempre falava em estatística, né? E a estatística hoje em dia virou ciências de dados. Acho que se você tiver o perfil de trabalhar com ciência de dados, machine learning, é um baita mercado, falta muita gente. E não vai parar agora, tá? Só está começando. Só está começando. Outra área que tem muito potencial. Não vou entrar no tema, não vou entrar na discussão, mas a questão de sustentabilidade. Perfeito. Então, não vai sair do papel tão cedo, não vai sair das manchetes tão cedo. É uma demanda. Quando o seu cliente pede isso, você tem que atender. Então, todas as empresas precisam de pessoas que entendam do assunto para colocar a empresa dentro do que os clientes finais estão pedindo. Então, não tem um futuro longo pela frente ainda e não vai ser inteligência artificial que vai tomar isso. E faltam traders. Todo o mercado está sofrendo com a falta de traders. Então, não necessariamente você precisa ir para o agronegócios. É um diferencial você entender o campo, mas faltam traders. Então, quem negocia? É o cara que vai fazer a ligação nas duas pontas, né? Então, está em contato com o cliente final, o internacional, e entender o que está acontecendo aqui no país e fazer essa ligação junto com a tua empresa, a originação, a logística. Então, assim, tem que ser um cara que... Bem dinâmico. Dinâmico e que sabe jogar em todas as bases. Então, assim, falando só de três, né? Três oportunidades, assim, que... Porque, assim, são diversas. A gente está falando necessitamos de ganhos de produtividade. Então, se você for falar na área de ciências, genética, sempre. Então, melhoramento genético, qualquer coisa que seja de melhorias. Então... Uma pessoa que te inspira? Meu pai, sempre. Sempre meu pai. Meu pai e minha mãe também, muito. Uma música? Música? Qualquer uma do AC/DC. Isso é bom. Eu gosto. Meu filho tem 6 anos, ele tem a Alexazinha dele lá. Aí ele só sabe pedir AC/DC. Alexa, AC/DC. Então Um livro? Um livro? Olha, 12 regras para a vida. 12 regras, por quê? Jordan Peterson. Que legal. Por que esse livro? Você quer entrar em discussões políticas e temáticas? Eu acho que o Jordan Peterson ele veio para combater um pouco das retóricas políticas atuais
e ele é um estudioso psicanalista que tem uma reputação bastante forte, bastante criticado, apanha de todo lado, mas ele tem uma retórica muito bem formulada com a pesquisa que ele fez. Então, assim, se você quer aprender um pouquinho de argumentação e de como construir uma argumentação, o cara é uma lenda. Fantástico. Então, e ele tinha feito um livro antes desse, mas ficou muito complexo pro cidadão comum, e daí ele fez o 12. Mais simplificado. Sim, e assim, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta. Eu acho que no momento político atual que a gente vive, é válido para todo mundo dar uma lida e ver que parece besteira, mas tá todo mundo se distanciando e não tendo mais aquela argumentação que era tão comum antigamente, né, da gente sentar num bar e trocar ideia. Pode ser que a gente não concorde no final, mas essa troca de ideia acontecia, né? Diálogo. O diálogo acontecia. E se você não, e mesmo que você ache que tá tudo errado, não adianta você querer começar a arrumar as coisas de cima se você não tem sua casa arrumada. Perfeito. Se seu quarto não tá arrumado. Você quer arrumar a tua vida, não adianta você querer arrumar de cima. Começa organizando sua agenda. Então ele fala coisas que parecem básicas, mas que nos dias de hoje a gente acabou esquecendo, a gente deixou para trás. Então, acho que o ritmo atropelou, né? Sim, atropelou. E outra coisa, né? A gente não lê mais, né? Tudo... Entendo. Por último, uma frase. Uma frase? Aí você me pegou, cara. Felicidade só é boa quando compartilhada. Essa foi profunda, hein? Gostei. Bom, esse foi o papo aqui com o Gabriel. Gabriel, que nasceu de uma família de logística, caiu numa fazenda, foi pro agro, e o destino fez o agro e a logística virar uma coisa só. É isso aí. Muito obrigado por ensinar bastante aqui hoje. Espero que a gente consiga levar bastante coisa, bastante conhecimento que a gente trouxe aqui e compartilhar. Obrigado pelo convite mais uma vez. E estamos aí para o que precisar. Agradeço. Obrigado. Adão.